Vamos estudar, meus amigos, o livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Este livro são questões em que Emmanuel responde a respeito de diversos temas da vida. Trago hoje a questão 246 e 247, tais questões, elas vão esclarecer a respeito da diferença de provação e expiação. Tenho também como material complementar o livro Ação e Reação, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Este livro diz respeito a uma colônia espiritual que encontra-se no umbral a fim de ajudar aqueles irmãos. Tal colônia tem o mentor Druso e Silas, e o André Luiz recebe de cada um deles as orientações da vida. E nesta oportunidade, o André Luiz, no capítulo 19, Sanções e Auxílios, André Luiz ouve as orientações de Druso, dizendo a respeito do conceito dor revolução, dor expiação e dor auxílio. Então irei mencionar tais estudos e algumas reflexões, mas vamos primeiramente às questões que vão diferenciar o que significa provação, expiação e conceder também os seus conceitos. Em texto, questão 246. Qual a diferença entre provação e expiação? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Eu vou repetir a resposta, meus amigos, para que nós tenhamos a fixação desta matéria de importância para nós entendermos o conteúdo da doutrina espírita. Em texto, a provação é a luta que ensina ao discípulo, rebelde e preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, meus amigos, interrompendo a leitura, a provação ela promove, segundo Emmanuel, o trabalho e a edificação espiritual. Então, ela é uma promoção em prol da nossa evolução. A expiação ela tem uma natureza de sentença, é uma pena, segundo Emmanuel, imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, expiar é cumprir uma sentença a nosso benefício. Claro que tal sentença ela terá sempre as atenuantes e agravantes conforme o caso, conforme as reações do espírito encarnado de cada um de nós. Então nós não podemos considerar a expiação como um mero calculismo, que se errou vai ter que resgatar, não necessariamente no sentido de experienciar a mesma dor. Porque se nós erramos, podemos, no amor, e aí lembra o Evangelho do Senhor Jesus, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, com isso, nós podemos atenuar e muito a expiação, a sentença que é imposta a um ato nosso de natureza transgressora. Vamos à questão 247, que complementa e esclarece a respeito da matéria. 247 pergunta: a lei da prova e da expiação é inflexível? Resposta:
Os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comultam as penas e não beneficiam os delinquentes com o sursis. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. Então eu vou repetir a resposta da 247. A pergunta é: a lei da prova e da expiação é inflexível? Resposta: os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes não comultam as penas e não beneficiam os delinquentes com o sursis. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão dos pecados. Então, meus amigos, com tais respostas, o querido Emmanuel traz as atenuantes e agravantes de todos os nossos atos que encontram-se inseridos na justiça divina. Estamos estudando o livro O Consolador, as questões 246 e 247, com o livro Ação e Reação, capítulo 19. Vamos às orientações do instrutor Druso, que vai esclarecer a respeito da dor revolução, dor expiação e dor auxílio. Lembrando que o mentor Druso, juntamente com Silas, são responsáveis pela colônia espiritual Mansão Paz, que encontra-se no umbral, a fim de ajudar e auxiliar os irmãos necessitados daquela região. Vamos ao texto. Narração de André Luiz. Em texto: dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. A dor expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição, para regenerá-la perante a justiça. Dor auxílio. É assim que, pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitar-nos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. Meus amigos, finalizando a leitura, o mentor Druso orienta que a dor revolução, ela atua de fora para dentro, que tem o intuito, tal dor, digamos assim, ao nosso aprimoramento. E não existiria progresso se essa dor não estimulasse a gente às reflexões que iria provocar e provoca as boas preocupações da vida. Lembrando sempre, meus amigos, que o conceito de dor, ele é necessário dentro da nossa evolução espiritual. Nós temos ainda a idade da imaturidade, da infantilidade diante dos espíritos superiores. Lembrando sempre que o fundamental
não é a dor, não é o sofrimento. Fundamental são as virtudes, a compreensão, o amor, as qualidades morais. Mas nós rejeitamos, em vidas passadas, tais compreensões, tais valores. E em atos nós escolhemos, parece ser paradoxal, mas em atos nós escolhemos a própria dor, o sofrimento, como orientadores da nossa caminhada. Mesmo porque nós estamos inseridos no planeta de provas e expiações. E o Druso ainda esclarece que a dor e expiação vem de dentro para fora, a fim de regenerar cada um de nós. Ou seja, uma transgressão lá no passado, que nós propiciamos dores aos nossos irmãos, esse processo está dentro da gente, das nossas inquietudes, angústias, e devemos superar diante dos valores superiores, luminosos, que marca a vida no bem. Lembrando também que o amor cobre uma multidão de pecados. A expiação, ou seja, a sentença que nós temos a resgatar algo, uma atitude equivocada, ela pode ser compensada, superada pelas ações da caridade, pelas boas ações, a modificação do nosso mundo interno, a chamada reforma íntima. Tudo isso pode suplantar alguns resgates, porque nós estamos resgatando pela via do amor, da caridade, das virtudes. Então não é uma relação puramente matemática, não mero calculismo. Pelas ações do bem podemos superar as ações equivocadas lá no passado, ou seja, substituir a culpa pela responsabilidade do bem. Temos também, orientado pelo querido Druso, a dor auxílio, que é uma intercessão de amigos para a nossa felicidade. Ou seja, se temos um comportamento que é nocivo, nós estamos nos envenenando com alguns vícios, seja o alcoolismo, o tabagismo, o cigarro e assim vai, os vícios também de natureza moral, podemos, através da dor, seja a dor de natureza emocional ou física, conter as nossas ações, atitudes que estão originando tais desarmonias no nosso mundo interno. Ou seja, se o indivíduo se alcooliza excessivamente e assim está prejudicando a sua saúde física, ele terá problemas, dores em seu organismo, a fim dele repensar os seus atos, a chamada boas provocações da vida. É isso, meus amigos. Estudamos os temas da vida hoje, os conceitos de provas, expiações, a dor auxílio, a dor proteção, e temos também a dor expiação. Fiquem na paz, que Jesus possa nos abençoar.